Bíblia para a Igreja. O Sermão do Monte, com Heber Campos Júnior. Aos amados irmãos em Cristo que nos assistem, nós estamos estudando o Sermão do Monte. Já fizemos várias devocionais sobre os capítulos 5 e 6 de Mateus e também sobre o 7, e este é o último dos estudos das devocionais sobre o Sermão do Monte. Quero convidar você a acompanhar a leitura dos versos 13 até o final, até o 29 do capítulo 7, do qual tiraremos algumas lições preciosas do nosso Salvador. Diz assim a palavra de Deus: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas os espinheiros ou figos os abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Neste último trecho do Sermão do Monte, Jesus está nos chamando a uma vida de compromisso. Ele falou várias vezes sobre obediência à lei, falou sobre a importância de entender os mandamentos e como é que nós aplicamos eles às nossas vidas, inclusive reinterpretando os mandamentos distorcidos já presentes no Antigo Testamento. E agora que esses mandamentos foram explicados, Jesus chama a uma vida de lealdade a Ele, de compromisso que não compartilha o seu coração com outro senhor. A obediência à lei divina, aqui nesse texto que a gente leu, as chamadas boas obras, não é apenas o caminho de vida, isto é, o caminho que deve marcar o crente, mas é o caminho para a vida. É nesse caminho que nós continuamos até o fim. Por isso que a Escritura nos exorta a perseverarmos fiéis até o fim, então termos a devida recompensa, porque é uma exigência. A vida santa, a prática de boas obras no crente, não é só uma opção que seria bom ele assumir. É uma exigência, uma necessidade, um testemunho que de fato ele foi transformado pelo Senhor. Por isso que tem que estar presente na vida cristã. E essa chamada ao compromisso, ela tem 3 analogias no nosso texto. E a gente vai falar de analogias que falam de 2 caminhos, 2 árvores e 2 fundamentos. Olha só, as 3 analogias vão mostrar contrastes. Vamos olhar para a primeira, que são os 2 caminhos. Nos versos 13 e 14, ele fala de uma porta estreita, de um caminho estreito, que é apertado, mas esse conduz para a vida. Por outro lado, tem uma porta e um caminho espaçoso que conduz para a perdição. Então ele contrasta portas e caminhos, não é? Então a gente tem que entender o que Jesus quer dizer por isso. Bem, olhando para o resto do Sermão do Monte, eu diria que Jesus Cristo não quer uma espiritualidade sincretista, na qual se mistura certas devoções com coisas que não honram o Senhor. Aqueles que estão num caminho espiritual, mas não é um caminho correto e que de fato ouve a palavra de Cristo, é uma espiritualidade vã.
Lembra, Jesus Cristo não está falando de pessoas que não vão até Deus. A proposta de dois caminhos é que dois são religiosos, os dois são religiosos. Não é religiosidade versus secularismo. Os dois são religiosos, mas um opta por uma espiritualidade sincrética, enquanto que o outro é um caminho difícil, um caminho que traz um certo grau de perseguição. É dito que esse caminho é estreito, apertado, mas ele conduz à vida. E por isso poucos acertam com ela, com essa porta e com esse caminho. O que isso ensina para nós? É que para entrar nesse caminho você tem que deixar muita coisa para trás. O apóstolo Paulo entendeu isso quando ele conheceu a Cristo. Tudo que ele considerava ser lucro na vida dele, ele considerou como refúgio, como lixo, como coisa que não presta, a fim de conhecer a Cristo e ser achado nele. A ideia é que quando ele chegou por essa porta, por esse caminho estreito, não cabia as malas, as bagagens que ele tinha conquistado ao longo da vida. Ele precisou deixar tudo e entrar nessa vida sem nada para Cristo. Na verdade é isso que é fé, né? É o reconhecimento da nossa bancarrota, da nossa falência, da nossa necessidade de que Cristo seja a nossa riqueza e de que tudo que nós construímos ao longo da vida de nada vale diante do Senhor. Esse é o caminho estreito. É um caminho no qual a gente entra sem as bagagens anteriores que nós trouxemos. Esse é o caminho que Cristo honra. Portanto, é um compromisso que abre mão de coisas secundárias, mas que competem no seu coração com a lealdade a Cristo. O caminho é apertado, não cabe muita coisa, ele é estreito. Isso significa que você vai ter que deixar muita coisa para trás e muitas vezes ser criticado até por aqueles que te amam por amor a Jesus Cristo. Segunda analogia é das duas árvores. Ele fala a partir do versículo 15 em diante de falsos profetas, é verdade, mas ele diz que a gente conhece os profetas de acordo com a árvore, com os frutos. Então, perceba que esses falsos profetas, eles são enganadores. E como é que a gente sabe que eles são enganadores? Há um sentido em que é possível antecipar algumas coisas e se preparar para não cair no engano deles. Tem coisas que só serão reveladas no porvir, mas agora é possível algum entendimento. Então Jesus, no verso 22, fala que a linguagem deles é ortodoxa. Eles, inclusive, têm um fervor, eles dizem Senhor, Senhor. E eles têm um ministério que impressiona. Quantas vezes nós não profetizamos em teu nome, expelimos demônios em teu nome, fizemos milagres em teu nome. Perceba que o ministério impressiona. E, no entanto, eles são falsos. Como é que a gente pode, então, descobrir as árvores pelos seus frutos? Eu creio que Jesus Cristo esteja falando tanto de palavras, porque o contexto aqui é de sermos julgados por coisas que nós falamos. Então, quando nossas palavras e quando nossa influência conduz as pessoas a olharem demais para nós e menos para Cristo, isso é revelador de frutos que são maus e de uma árvore ruim. Uma árvore boa é aquela que esconde a sua própria identidade para que ela aponte para Cristo Jesus. Os bons frutos, então, perceba, tem mais a ver com obediência. O verso 21 vai dizer assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então não tem a ver com espiritualidade, com fervor, tem a ver com o cumprimento da palavra de Deus. Porque o verso termina, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, é esse que entra. Quem faz a vontade do meu Pai, é esse que entra no reino. Portanto, perceba como aqui, assim como no Antigo Testamento, obediência está acima de sacrifícios, está acima de espiritualidade, fervor e devoção cultica, se ela não é acompanhada de uma vida de obediência ao Senhor, de submissão ao seu chamado, ela é vã. Terceira analogia é de dois fundamentos. Fala de uma casa construída sobre a rocha e uma casa construída sobre a areia. Sabe por que eu estou falando de dois fundamentos e não de duas casas? É porque as casas aparentemente não têm diferenças. É o que está no subsolo, vamos dizer assim. Abaixo da terra é que as diferencia. É o fundamento delas que a diferencia. Então, há um sentido em que a gente pode dizer que, aparentemente, naquilo que se vê na superfície, são bem parecidos, mas no juízo final vai haver um discernimento muito claro da diferença de propostas de vida. Então, talvez essa terceira analogia seja um ótimo exemplo de como tem coisas que ficarão ainda mais claras no juízo final.
em que o Senhor Jesus vai mostrar o que estava no fundamento daquela espiritualidade. Se era de fato areia ou se era rocha. E assim, Jesus Cristo encerra o Sermão do Monte. E quando ele encerra, é dito no verso 28 e 29 que as pessoas ficaram maravilhadas, porque ele ensinava de forma diferente dos escribas. Ele não ficava dizendo, como disse o mestre tal, não, ele diz assim, ó, vocês têm ouvido, eu porém vos digo, quem trouxe a lei de Deus interpretada aos homens daqueles dias foi o próprio legislador. Ele ensinou para mim e para você qual era o espírito da lei. E ele termina mostrando que, na verdade, ele é o caminho. Ele é a árvore de bons frutos, a videira na qual nós somos plugados. E ele é também a rocha fundamental sobre a qual somos edificados. Cristo impressiona porque, nas três analogias, ele é o caminho acertado, ele é a boa árvore, ele é o bom fundamento. Eu realmente espero e oro para que o Senhor faça você encontrar o bom caminho, que você seja plugado à videira verdadeira, de onde vem a seiva para produzir bons frutos. E você aprenda a construir toda a sua vida sobre a rocha que é Cristo. Certamente, isso vai te fazer ter deleite no Senhor e ser recompensado pelo Senhor e ter proveito de uma vida nele. Deus abençoe você. Te dê o compromisso que Cristo pede nessa passagem.